vamos estar então fazendo uma oração para iniciarmos esse momento de estudo da Palavra de Deus. Chegamos hoje então ao nosso 11º estudo e hoje vamos falar sobre a sexta marca da Igreja triunfante em tempos de crise. E esta sexta marca é a última marca que vamos trabalhar sobre o texto de Atos capítulo 2. Então vamos abrir nossa Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, se você puder pegar ela agora, né, para a gente poder estar junto aqui nesse momento de leitura. Eu vou esperar um pouquinho, um minutinho só, para te dar tempo de você pegar a sua Bíblia, em nome de Jesus, ok? Atos capítulo 2, nós vamos ler apenas o versículo 47, a parte A do versículo, ou seja, a parte primeira do versículo. Atos capítulo 2, versículo 47, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Mas o que eu quero destacar aqui é louvando a Deus. A sexta marca dessa igreja triunfante em tempos de crise é a marca do louvor a Deus, louvarmos a Deus. Os irmãos da igreja primitiva, eles tinham o seu momento de louvor a Deus. Eles louvavam a Deus diariamente. Diariamente louvavam ao Senhor. E a palavra louvar aqui nesse texto significa falar sobre a excelência de uma pessoa. Sempre que nós dizemos que estamos louvando, que vamos dar a Deus um louvor, nós estamos falando sobre algo que vai falar sobre a excelência de Deus. Quando você deseja louvar a uma pessoa, a alguém, é como se você estivesse fazendo um elogio àquela pessoa. Mas o louvor aqui era para Deus. Eles louvavam a Deus na liderança e na direção do Espírito Santo. Os apóstolos e os novos convertidos louvavam a Deus. A Bíblia nos conta que o louvor foi presente. Há um versículo que nos mostra que o louvor foi algo presente nas reuniões de Jesus com os seus discípulos. A Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 14, Marcos 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14, dá um indício a nós de que o louvor era algo presente, era algo que fazia parte da caminhada de Jesus e dos seus discípulos. Marcos 14, 26, que diz assim: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Veja, eles cantaram um hino. E este hino é um sinal de que eles louvavam a Deus através de hinos, de canções. E provavelmente são estas canções dos Salmos. Há estudiosos que dizem, que sugerem que este hino cantado por Jesus e pelos seus discípulos pode ter sido o Salmo 113 e 114. Ou também do Salmo 115 ao Salmo 118. Podem ter sido esses os cânticos entoados por Jesus e seus discípulos naquele momento, após a Santa Ceia, a última Santa Ceia, antes de Jesus ir para o Getsêmani.
ele cantou um hino. Porém, o hino não é a única maneira de louvarmos a Deus. Nós vemos orações, os salmos também são consideradas orações cantadas, né? E várias orações louvaram a Deus. Talvez você queira louvar a Deus, mas talvez você não saiba como fazer isso. Então, na palavra de Deus, nós encontramos aqui textos que nos ensinam a louvar a Deus e como devemos louvar a Deus. Então, eu gostaria, após dizer que o louvor certamente devia de ser algo que era frequente na caminhada de Jesus, cantar hinos era frequente entre Jesus e os discípulos, nós também temos aqui em Lucas capítulo 2. Lucas 2, agora vamos falar sobre como que pode ser esse louvor a Deus, né? Baseado na experiência da igreja primitiva, baseado na experiência daqueles homens e mulheres que louvavam a Deus, que cantavam hinos. Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então, uma expressão de louvor é quando nós declaramos glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Nós não sabemos aqui, a palavra diz louvando, nós não sabemos aqui se eles estavam fazendo uso de uma canção para louvar, ou se eles estavam apenas declarando. Mas certamente o que sabemos é que essas expressões, essas palavras, são palavras que louvam a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então os anjos, uma milícia angelical, uma milícia celestial, apareceram aqui louvando a Deus com essas expressões, com essas palavras. Nós não sabemos aqui se eles estavam cantando, é diferente. O texto de Marcos 14, 26 diz que tanto Jesus como os discípulos cantaram um hino. Aqui agora, eles estão louvando a Deus, mas não sabemos se é através de uma canção, mas com expressões de palavras nós temos certeza que eram. Então, se você quer louvar a Deus, seja cantando, ou falando, ou dizendo algo, você pode dizer glória a Deus nas maiores alturas. Quando nós damos glórias a Deus, nós estamos louvando a Deus, né? Nós estamos falando sobre a excelência de Deus. Então, nós damos glórias a Ele. Temos também um outro texto onde podemos aprender sobre o louvor, que está no livro de Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 em diante. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 6 ao diante, nós encontramos aqui mais expressões de louvor. E volto a dizer, o louvor pode ser na fala, ao falarmos, o louvor pode ser cantando hinos ao Senhor, né? Então a palavra diz assim, Apocalipse 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico. Veja, então agora os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles vão louvar a Deus através de um cântico, cantando ao Senhor, dizendo, olha o que dizia esse cântico: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Veja, eles agora vão louvar a Deus através de cânticos, e veja, cânticos muito cristocêntricos, cânticos que exaltam a Cristo, que não falam de homens, mas fala de Cristo. Nós temos vivido uma época em que a maioria dos louvores que cantamos, ele é muito antropocêntrico. O que quer dizer isso? Ele está mais focado em tocar as pessoas do que a Deus. São louvores que exaltam mais a excelência humana do que até mesmo a Deus. E devemos ter essa sensibilidade neste momento para não estarmos idolatrando pessoas, para não estarmos louvando as pessoas mais do que a Deus. Há uma canção que eu gosto dessa canção, mas só para você, ela é bonita, ela tem uma boa melodia, mas só para você perceber isso, né? Como que você percebe isso no momento do louvor? Naquela canção assim, Raridade. Na canção Raridade, você é o espelho da imagem do Senhor, né? Você é raridade, você é precioso. Então são louvores que eles exaltam mais até o homem do que a Deus, né? Então a gente tem louvores, pessoas que louvam a Deus e dizem estar adorando a Deus, estimulando, né, a imagem de um Deus que quer matar, que quer destruir, e acaba não louvando a Deus, acaba dizendo coisas de Deus que de fato ele tem esse poder para fazer isso, né? Mas não é o que a gente vê no Novo Testamento. Nós vemos um Deus que, pelo contrário, quer salvar a humanidade, né? Então aqui, esses 24 anciãos e esses 4 seres viventes estão louvando a Deus com canções cristocêntricas e não antropocêntricas, não exaltando ou louvando a figura humana, mas eles estão louvando a Deus, né? Cristocêntrico significa colocando Cristo no centro da adoração e do louvor, né? E a palavra do Senhor diz assim, versículo 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Veja, diferenciou já novamente. Primeiro você vê os 4 seres viventes e os 24 anciãos cantando, entoando um novo cântico. Agora aqui no versículo 11, João diz ter ouvido vozes que proclamavam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor.
Então, o louvar a Deus não é apenas através de canções, de cânticos, mas também de proclamações, de dizer, de falar coisas. Versículo 11 diz assim, 13, perdão, de Apocalipse 5. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo. Veja, agora estava dizendo novamente. Não estava cantando, estava dizendo, estava proclamando, falando. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então veja, estamos falando sobre essa 6ª marca, que é a marca do louvor a Deus da igreja primitiva em tempos de crise. Em tempos de crise, a igreja triunfante louva a Deus. Não murmura, é algo totalmente diferente. A murmuração são reclamações. A murmuração são insatisfações, né? Mas são palavras que não louvam a Deus. Agora, nós vemos que a congregação cristã, os novos convertidos e os apóstolos, eles louvavam ao Senhor. E vemos aqui agora expressões de louvor, que podem ser cânticos, que exaltam a Ele, como o cântico cantado pelos 24 anciãos e pelos 4 seres viventes, que cantavam dizendo que digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus. Então eles cantavam, nós não sabemos o ritmo, mas há uma canção, um corinho antigo que canta esse versículo, né? E também há a proclamação, eles louvam proclamando ao Senhor, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Quando nós declaramos isso, nós estamos louvando a excelência de Deus. Um louvor totalmente cristocêntrico. Teocêntrico. Teocêntrico significa Deus no centro. Deus é o centro do louvor. Cristocêntrico. Cristo é o centro do louvor. Pneumatocêntrico, eu não sei nem se existe, pneuma existe, mas pneumatocêntrico. O Espírito Santo é o centro do louvor. Antropocêntrico, o homem passa a ser o centro do louvor. Então devemos ter cuidado com esse tipo de louvor. Quer ver um louvor pneumatocêntrico? Que o Espírito Santo está no centro? Tem uma canção que diz assim, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Uma outra canção pneumatocêntrica, ou seja, o Espírito está no centro, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Quer ver um louvor que é teocêntrico, que Deus está no centro? É quando nós louvamos assim, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Então, poderoso Deus, quando nós declaramos poderoso Deus, esse louvor é um louvor teocêntrico, um louvor cristocêntrico. Rude cruz erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, né? Então, esses são louvores, né? E louvores que o homem está no centro, raridade, de Anderson Freire.
Você vê ali que há um louvor que exalta a excelência do ser humano. É um exemplo, várias canções. Eu acredito que agora você, a partir de agora, vai poder, ao ouvir a canção, poder saber separar. Peraí, essa canção falou mais do homem do que de Deus. Então, peraí, se falou 50% mais do homem do que de Deus, né? Então, é algo que é mais para ministrar o meu coração do que para louvar ao próprio Deus, né? Então, não é uma crítica que eu estou fazendo, apenas estou dizendo a vocês que pode ser que você não esteja louvando a Deus quando canta determinadas canções. Pode estar louvando ao homem, né? O homem no centro. Então devemos ter cuidado. Nós vemos aqui uma clara diferença. Em Apocalipse 5, nós vemos aqui uma clara diferença do que é um louvor a Deus, do que é um louvor ao Cordeiro de Deus, a Cristo, do que é um louvor que exalta o Espírito Santo. Nós vemos lá em Lucas capítulo 2, versículo 13 e 14 também, que os anjos estavam ali louvando a majestade do Senhor, né? Enfim, vou estar lendo apenas mais um texto que demonstra essa questão da importância do louvor. Vamos ler 2 Crônicas, agora lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, porque o louvor é algo extraordinário. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21 e 22, diz assim, 2 Crônicas 20, versículo 21 e 22. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando o povo começou a louvar a Deus, um louvor teocêntrico, um louvor onde Deus estava no centro daquele louvor, um louvor que exalta a excelência de Deus. Eles diziam apenas nesse louvor: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles louvaram isso, e a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. O Senhor agiu em favor do povo de Judá no reinado do rei Josafá. Josafá foi um rei que reinou no reino do sul. Eu já expliquei isso, volto a dizer. Israel era um povo só de 12 tribos, mas que no reinado de Roboão, filho de Salomão, houve uma divisão no meio do povo de Israel. 10 tribos e meia ficaram do lado norte, que foi governado por Jeroboão. Jeroboão reinou sobre 10 tribos e meia de Israel, que é considerado o reino do norte. Roboão ficou então com uma tribo e meia, que foi a tribo de Judá e Benjamim. Josafá faz parte do reino do sul. Seu pai, Roboão, né? Ele é herdeiro de Roboão. Então ele fica do lado sul, e Josafá agora está passando por uma luta. Os reis de Moabe, de Amon e de Monte Seir, 3 povos se uniram contra Josafá, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas. Então 3 povos se reúnem para destruir um povo, que é o povo de Judá, que é o povo governado pelo rei Josafá.
E o que Josafá fez? Uma das coisas que ele fez foi colocar cantores que fossem à frente do exército, para que eles pudessem louvar a Deus. Eles não portavam nenhuma espada, esses cantores. Eles não estavam preparados para uma guerra natural, mas eles usavam uma arma espiritual, que é a arma do louvor a Deus. E a Bíblia diz que quando eles começaram a louvar, naquele mesmo momento que eles começaram a cantar e a louvar a Deus fazendo uso do canto, de cântico, a Bíblia diz que Deus, ele se levantou e colocou emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. O louvor é algo extraordinário na mão, é uma ferramenta extraordinária. E a igreja primitiva, no tempo de crise, eles louvavam a Deus. E o que nós estamos fazendo nesse tempo? O que você está fazendo nesse tempo? Eu gostaria de encerrar essa live, esse estudo nosso. Hoje é o nosso último estudo, debaixo desse tema, marcas da igreja triunfante em tempos de crise. Como eu disse anteriormente, nós fizemos 11 estudos. Procuramos nesses 11 estudos falar dessas 6 marcas, estamos fechando com essa 6ª marca, com a intenção de municiar a igreja do Senhor, com a intenção de lembrar a igreja, de lembrar dessas ferramentas poderosas em tempos de crise. E eu não poderia deixar encerrar esse momento sem louvar a Deus com vocês, sem louvar a Deus com uma canção. Porque o texto está dizendo aqui, está aqui na nossa frente, que quando o povo cantou ao Senhor, louvou ao Senhor com cânticos, a Bíblia diz que o Senhor, no mesmo momento, começou a agir em favor do povo. Então não posso deixar de louvar. Eu não posso deixar de louvar a esse Deus. Mas nessa noite, de maneira especial, eu quero louvá-lo por um livramento que eu tive nessa tarde. Nessa tarde já estava quase escurecendo, por volta de 5:30 da tarde, eu tomei um tombo da escada, um tombo de aproximadamente 2 metros. Era uma escada de 8 degraus, então imagino que ela tenha 2 metros aproximadamente. E estávamos, tanto eu como a minha esposa, tirando ervas daninhas, ervas de passarinho da árvore, que temos aqui em casa, um pé de limão, e eu acabei me desequilibrando e caindo e batendo com as minhas costas de maneira muito violenta nas lajotas que temos aqui, e bati com a minha cabeça na terra. Graças a Deus não bati na lajota. E por um tempo ali me faltou um pouquinho de ar, por um tempo, bem rapidinho, e poderia ter sido muito pior. Eu poderia ter caído em cima da foice que eu estava segurando, eu poderia ter caído em cima do facão que estava próximo da gente, eu poderia ter caído com a minha cabeça ou com as minhas costas num toco de ferro que temos 1 metro distanciado no mínimo do lugar onde caí, não sei nem se é 1 metro, acho que até menos, e eu pude ver esse livramento. Eu senti um baque muito forte nas minhas costas, e eu quero louvar a Deus. E naquele momento ali da queda, a única coisa que eu tive como intenção de fazer era louvar o Senhor, era adorar ao Senhor. E hoje estou aqui, e poucos minutos depois, poucas horas depois, poder estar aqui ainda sem uma murmuração, sem querer entender por que caí, né? Mas louvando a Deus, né? Então eu quero louvar a Deus por esse livramento que Ele me deu nessa tarde e agradecer a Ele. E diante disso daqui tudo, irmãos e irmãs, né, nós não podemos deixar de louvar a Deus, e eu quero te incentivar a louvar a Deus neste tempo, como fez a igreja primitiva, nos tempos que enfrentaram de crise, de perseguições, eles louvavam a Deus. Amém? Vamos louvar a Deus? Eu vou pegar aqui o violão e eu quero louvar a Deus declarando que Ele é poderoso. Quero louvar com você nesse momento.
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quando eles começaram a cantar e a dar louvores e a dizer: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias! O Senhor pôs emboscadas contra os inimigos do povo de Deus e eles foram desbaratados. Oh, aleluias! A igreja primitiva louvava o Senhor. Apesar de suas crises, eles louvavam a Deus. Aleluias! E mesmo que estejamos vivendo um tempo de crise na nossa nação, nós louvamos a Deus. Nós louvamos a esse Deus que está no controle de todas as coisas, que é santo, que é digno de ser adorado em todo o tempo da nossa vida. Oh, aleluias! Poderoso Deus, poderoso Deus, Ele é poderoso Deus, Ele é poderoso Deus. Oh, minha alma anseia por ti, por ti, Jesus. Você já experimentou hoje fazer isso? Você tem experimentado fazer isso? Em vez de estar com medo, murmurando, sem entender, buscando entender coisas que não têm explicação. Tem coisas que não vão ser reveladas a você, meu querido, minha querida irmã. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Quero deixar isso aqui para você. Deuteronômio 29. Às vezes você está buscando muitas respostas e Deus quer apenas que você creia. Deus quer apenas que o povo dele creia. Olha o que Deuteronômio 29 diz. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Há coisas que Deus não vai revelar. Há coisas que Ele não vai partilhar. Mas aquilo que é para a gente saber, você fica tranquilo que vai ser revelado, vai ser dito. Então sossega a tua alma e crê no Senhor e louva ao Senhor, louva ao Senhor. É muita gente querendo saber e dizer do que estamos vivendo hoje. É muita gente querendo dizer coisas e muitas vezes diz coisas que não procedem. Então o que eu faço nesse tempo? Eu louvo a Deus. Eu creio em Deus. Aleluia, Jesus, Jesus.
Porque quando nós louvamos, eu posso te dizer que coisas vão acontecer. Coisas vão se resolver quando a igreja de Cristo só louvar a Jesus. Só louvar a Jesus, Jesus. Te louvamos, poderoso Deus. Aleluias. Amém. O que é para ser revelado, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Eu não sou o primeiro pastor dessa igreja. Deus já falou coisas com os profetas no passado para essa igreja, porque são coisas que precisavam ser reveladas. E passe a cuidar mais daquilo que foi revelado, para que você possa cumprir a lei. O problema é que as pessoas estão sempre insatisfeitas, buscando profetadas, reveladas, e não estão conseguindo cumprir nem o que Deus já revelou, nem o que Deus já está falando está conseguindo, e quer mais e mais, e a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, aquilo que está sendo revelado para você, procura fazer. Está aqui, ó, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. O que foi revelado precisa ser cumprido. Precisamos cumprir o que Deus revelou. E o que Deus revelou para nós nessa noite? Que em tempos de crise devemos louvar. O que Deus revelou para nós nos nossos últimos estudos. Qual foram as 6 marcas que Deus revelou para nós da igreja triunfante em tempos de crise? Está aqui, ó, Atos 2, versículo 42 ao 47. A primeira marca: perseveravam na doutrina dos apóstolos. A segunda marca: perseveravam na comunhão. A terceira marca: em cada alma havia temor. A quarta marca: vendiam suas propriedades e bens, ou seja, usavam o que tinham para poder ajudar aos necessitados. A quinta marca: eles diariamente perseveravam unânimes no templo. E a sexta marca: eles louvavam a Deus. Eu faço votos que esses estudos, esses 11 estudos que fizemos sobre essas 6 marcas, possam ter te abençoado, te direcionado. Se vocês não conseguiram ver a todos, está disponível lá no YouTube. Hoje, infelizmente, foi o dia que tivemos menos pessoas aqui, mas eu quero louvar a Deus pela tua vida que esteve aqui comigo nesse momento, em nome de Jesus. A partir da semana que vem, não sei a data ainda, eu vou estar novamente fazendo mais uma vez estudos, mas com a temática do fim dos tempos, pegando biblicamente alguns textos e trazendo para a igreja do Senhor palavras sobre esse momento, sobre arrebatamento, sobre segunda vinda de Jesus, sobre sinais dos tempos. Querendo Deus, permitindo Deus, assim o faremos. Amém? Glórias a Deus. Que Deus os abençoe. Qualquer pergunta, envie, por favor, aí no